Imagina o triplex na cabeça de quem acha que o Lula está defendendo terroristas quando o ex-secretário-geral da CIA, o ex-diretor-geral da CIA, faz uma palestra aberta com o líder da Al-Qaeda. Tu imagina o triplex para explicar como é que a CIA senta do lado da Al-Qaeda para debater ações antiterroristas ou coisas do gênero. Fica bizarro, né? E principalmente tentar justificar que grupos criminosos, mafiosos, que são de fato vinculados à violência, sejam tratados como terroristas, porque tem uma lei que o Trump está colocando em prática que permite com que os Estados Unidos possam invadir outras nações a partir do debate, do discurso que estão combatendo o terrorismo, como fizeram no Iraque, e criaram inclusive o Estado Islâmico que decapitava pessoas. E aí tentam justificar que o Brasil tem que considerar o PCC uma organização terrorista. Pois é, então por que os Estados Unidos também não consideraram, sei lá, a máfia italiana, a Yakuza, tantos outros grupos, a máfia turca, mas daí ficam focados aqui no Brasil, justamente que é um país que tem terras raras, que tem o nióbio, que tem outras riquezas, o petróleo, e daí esses mesmos que defendem essa lógica do PCC isso, PCC aquilo, votaram e fizeram campanha contra o controle do PIX, a favor dessas fintechs, como Nicolas Ferreira. Foram os mesmos que tentaram agora votar a PEC da bandidagem, que inclusive favorece faccionados continuarem na política, que são a favor da lei da anistia, que quer botar um bando de vagabundo na rua, que foram contra o crime de pedofilia ser considerado hediondo, e aí gostam tanto de falar de criança e adolescente, que foram contra o controle das redes sociais para proteger as crianças e só avançou por causa do Felca. São as mesmas pessoas. Inclusive, o Ciro Nogueira do PP é acusado de receber dinheiro do PCC. Ou o Rueda, presidente do União Brasil, dois partidos de direita, sendo acusado de ter jatinhos que ele emprestava para o PCC. Que curioso, partidos de direita que fazem um discurso moralista contra a criminalidade. Mas aqui eles se arvoram como se estivessem falando contra a criminalidade. A maior operação policial da história do Brasil foi feita pelo presidente Lula, no governo do presidente Lula, com a Polícia Federal, com a Receita Federal, e foi justamente contra o PCC, onde na Faria Lima, que todo mundo sabe que tem vinculações com a extrema-direita, inclusive agora estão tensos, porque a Receita Federal está abrindo os laços que existem lá e mais investigações estão sendo puxadas da cachola. Aliás, as investigações sobre as emendas parlamentares, que muitos parlamentares bolsonaristas estão embolsando, mais de 80 podem ser presos em breve. Isso explica muito a PEC da blindagem. E eu lembro aqui que foi falado inclusive do INSS, mas é curioso, por que o PL, o partido do Bolsonaro, pagou um media training? Para quem não sabe, o media training é um jornalista que fica tentando te treinar para falar bonito na televisão, para se portar bonito na televisão, e o PL pagou um profissional para treinar uma das testemunhas, porque ela poderia sair presa de lá. Qual é o interesse do PL em pagar o media training para uma testemunha, se o PL não tem nada a temer, se o PL não tem nenhuma vinculação? Só que agora já ficou comprovado que o Sérgio Moro sabia, que o Onyx sabia, que inclusive outros membros do INSS da época, como o Rogério Marinho, sabiam dessa fraude, sabiam da corrupção. Temos agora tanto o superintendente do INSS da época do Bolsonaro, quanto o procurador do INSS sendo apontados como recebedores de propina, e eles querem falar do INSS. E o INSS, pois é, se não fosse o presidente Lula, o INSS continuaria com essa fraude e os idosos e aposentados sendo prejudicados, porque essa quadrilha foi formada e financiada durante o governo Bolsonaro, com a anuência do Bolsonaro, que mudou legislações para isso.
Mas eles adoram falar de moralidade e de segurança pública. E os 40 milhões que o Bolsonaro lavou nas contas dele. E os 2 milhões que o Carlos Bolsonaro lavou nas contas. E os 3 milhões que o Eduardo Bolsonaro, vagabundo que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, lavou lá na conta dele. Aí não é problema. Isso é honestidade. Isso são os nossos patriotas. Mas felizmente as ruas no último domingo mandaram um recado, enterraram a PEC da blindagem, enterraram a PEC da anistia, e o Brasil soberano vai vencer. E inclusive pintou um clima entre o Trump e o Lula, e eu quero saber o que a extrema-direita vai falar agora. Muito obrigado.